turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade a falar sobre a Revolução Francesa. Essa é a nossa terceira aula sobre este tema. Nós vamos ter ainda mais uma aula sobre este tema para encerrarmos praticamente a unidade de número 4 do livro didático, correto? E hoje nós vamos falar sobre a Convenção Nacional e também sobre o surgimento de alguns partidos que vão permear ou desencadear dessa revolução. Então pegue seu livro didático, pegue seu caderno para anotações e também caneta e vamos dar início aí a mais uma videoaula. Bem, dando continuidade ao estudo sobre a Revolução Francesa, nós vamos hoje tratar sobre os partidos revolucionários. A Assembleia que se formou na França conseguiu efetivar muitas mudanças, tanto no âmbito político, quanto também na própria sociedade. Porém, após o início das turbulências políticas, essa Assembleia, que não era algo homogêneo, uma vez que havia diversidades de interesse em seu interior, essa Assembleia vai meio que se dividir. Esse mar de opiniões e divergências vai se agravar principalmente após a aprovação da Constituição, quando a Assembleia praticamente se rachou, se dividiu em grupos, digamos assim, em facções, claras, políticas, muito conhecido como direita, formados ali pelos girondinos, e esquerda, formada pelos grupos chamados jacobinos. E também nós vamos ter aí outro partido, ou seja, outra categoria de partido, que é o Partido da Planície. É aquele povo que estava ao centro, que não estava tanto para o lado esquerdo, mas também tanto para o lado direito. Era o povo que ali que esperava muitas vezes decisões de ambos os lados para ali apoiassem naquilo que se era, digamos assim, do seu interesse, que era o chamado o centro. Mas, digamos assim, essa bipolarização, ela partiu aí, na esquerda e direita, que até hoje é mencionado, hoje é incompreendido, mal estudado, porque esse esquema de esquerda e direita houve muitos desdobramentos durante a história. Ou seja, ele surge na França, mas isso vai permear a nossa história por muito tempo e vai partir vários conceitos do que é que seja direita ou que seja esquerda, ou até mesmo que é uma pessoa de centro, que é que seja de centro na política. Bem, nós temos aí então esse partido formado, esse cenário praticamente montado para uma disputa aí de poder. Muitas vezes, disputa do poder somente pelo poder. E onde está aquele povo que estava aí praticamente no olho do furacão na hora da Revolução Francesa? Aquela grande massa que se apoiou, se dispôs a lutar por mudanças. Como será que eles estão sendo tratados após, principalmente, a classe burguesa ter tomado o poder? Como será que essa classe está olhando para aquelas classes menos abastadas da sociedade? É isso que nós vamos aí ver durante aí nossa videoaula, correto? Então vamos lá dar continuidade. Nesse slide agora, nós temos aí um panorama de como estava dividido esses partidos dentro da Assembleia. Então vamos lá. Nós tínhamos os chamados girondinos, que representava a burguesia industrial e também comercial, defendia o voto censitário, o direito à propriedade privada e eram contrários à participação popular na Revolução. Como se sentavam à direita do presidente da Convenção,
ficaram conhecidos como grupo de direita. Vejam bem, eles estavam à direita e por isso que são considerados aí o grupo de direita, não são somente por sua ideologia. Nós vamos ter também os jacobinos, que defendiam um governo central forte, o voto universal e a participação popular no processo revolucionário. Eram liderados por deputados eleitos por Paris, como Marat, Danton e Robespierre. Sentavam-se à esquerda do presidente da convenção e por isso ficaram conhecidos como grupo de esquerda. E nós vamos ter também o grupo de planície, que era composto por deputados que agiam conforme os seus interesses imediatos, ora apoiando os girondinos, ora também apoiando os jacobinos, ou seja, sentavam-se no centro da convenção. Aquilo que lhe fosse, digamos assim, do seu interesse no partido dos girondinos, eles apoiavam. Aqueles que fossem de seu interesse no partido dos jacobinos, este estava lá atrelado com eles. Então vejam bem, nós temos os girondinos que vão defender o voto censitário. O que é o voto censitário? Isso eu falei na aula passada. É o voto no qual somente alguma categoria pode votar, principalmente aqueles que são alfabetizados, que são letrados, ou seja, as camadas mais abastadas da sociedade. A camada pobre, ou seja, a grande massa pobre da população, essa não tem direito ao voto. Ou seja, fica sem, muitas vezes, a sua representação. Já os jacobinos, eles vão defender, nesse âmbito do voto, o voto universal, que é onde toda a população vai ter o direito também de escolha, ou seja, e também vai ter a sua participação nesse processo revolucionário. Enquanto um diz que não pode votar e só pode votar tal pessoas que seja letrada, o outro grupo, o grupo de esquerda, vai dizer que, claro, ele quer sim que todas as pessoas da população tenham o direito de votar, tenham o direito de escolher. Enquanto o outro ali vai se basear na luta dos dois e vai dizer que, bem, eu vou estar do lado desse que defende o meu interesse. Ou então do lado desse outro lado que também defende os meus interesses, que é o pessoal da planície, que é aquele pessoal do centro. E até hoje, as nossas, digamos assim, categorias políticas atuais, elas são divididas quase dessa maneira. Nós temos o centro político, que muitas vezes é a grande maioria, isso digo em tempos atuais, e nós vamos ter aqueles que se dizem liberais, que são de direita, aqueles que se dizem de uma forma, que são políticos mais progressistas, que vão se dizer denominar de esquerdas, mas isso são outros desdobramentos que, se fosse falar quem é de direita e de esquerda, em dias atuais, nós íamos passar aqui 1 hora, 2 horas falando somente desse assunto. Mas esse não é nosso foco hoje, ao menos hoje. Nós vamos apenas apresentar esses partidos que fizeram parte da Revolução, no processo de Revolução Francesa. Vamos dar continuidade. Bem, ainda comentando um pouco mais sobre os termos direita e esquerda, utilizados para designar, respectivamente, os partidos capitalistas e partidos de cunho socialista, esses são os grupos envolvidos na Revolução Francesa. Enquanto os debates entre jacobinos e girondinos continuavam de maneira ferrenha, a população começou a perceber que as mudanças realizadas pós-poder, digamos assim, dos burgueses, embora tenham conseguido acabar com o absolutismo, ou seja, com a monarquia, essa camada mais pobre da sociedade não eram beneficiadas pelas mudanças que estavam ocorrendo dentro daquele cenário. Ao instituir o voto censitário, praticamente deixava de fora uma grande gama de pessoas que, de fato, queriam ser ouvidas por aqueles que ocupavam o poder. Uma vez que esse próprio grupo social, que estava segregado, excluído das decisões políticas, foram primordiais no processo da Revolução. E outra vez, esses que estão à margem da sociedade começam
articular-se e começa a formar uma série de grupos cujo objetivo era exigir mudanças e essas mudanças os beneficiasse diretamente. Um desses grupos foi o grupo dos sans-culottes, que é o grupo no qual nós vamos falar agora nesse próximo slide, que é esse grupo aqui, ó, o grupo dos sans-culottes, correto? Então vamos lá ver o desdobrar desses grupos que vão surgir aí, mesmo pós-monarquia, pós-tomada de poder por grupos que se articularam aí durante a Revolução Francesa. Vamos lá. Um dos grupos sociais mais atuantes nos acontecimentos da Revolução Francesa foi, sem dúvida, os sans-culottes. Eles eram assim chamados pelo fato de utilizarem calças compridas e largas, como está aí demonstrado na figura aqui nessa lâmina desse slide. Contrariamente aos ricos, que usavam calças mais curtas e também um pouco mais ajustadas e apertadas até a altura do joelho. Bem, esse nome chamados de culottes ou sans-culottes eram então os sem-culottes. Mas de onde proviam os sans-culottes? Os sans-culottes eram trabalhadores urbanos, pequenos comerciantes ou mesmo pessoas aí desempregadas. Durante a Revolução, passaram também a ser referidos aos grupos políticos mais radicais, constituindo a base de apoio dos políticos populares, é claro. Estes iriam implantar as políticas mais radicais a partir do aparelho de Estado, principalmente durante o período denominado Período de Terror, entre os anos de 1793 e 1795, que era liberada aí então pelo Partido dos Jacobinos. Mas além da função de apoio dos jacobinos, esse grupo tinha práticas sociais distintas que os caracterizaram como um grupo social que prezava principalmente pela igualdade dos cidadãos. Os sans-culottes formaram, em 1790, a Sociedade Fraternal dos Patriotas, que é essa sociedade aqui formada por ambos os sexos, ou seja, feminino e masculino, mulheres e homens, e também as sociedades dos Cordeliers, que no ano seguinte passou a liderar um movimento, ou seja, passou a liderar esse grupo, que vai criar posteriormente um comitê central das sociedades com o intuito de coordenar as ações dos sans-culottes. Essas sociedades formaram, como resposta aos sans-culottes, a exclusão da participação na vida política. Ou seja, agora, esse grupo aí está meio que posto na ilegalidade. Ele não pode participar das decisões políticas. E isso vai ser decretado em dezembro de 1789, na qual é instituído o voto censitário, ou seja, voto onde apenas uma camada da sociedade tem direito a voto. Como não tinham propriedades e também não tinham capacidade de contratar assalariados, esse grupo não podia votar. Esse grupo não tinha vez política dentro do cenário atual na França. As associações foram a forma, então, de organização política e social encontrada para que se colocasse de maneira ativa dentro do processo de transformação.
que foi a Revolução Francesa. Ou seja, é um grupo que se articulou-se, é um grupo que vai também achando meios para ser visto e principalmente ouvido no cenário atual daquele governo, correto? Pois bem, com o crescimento das sociedades e também da força social, leis de repressão e de organização, as reuniões vão ser feitas buscando controlar uma ação política e social mais ativa das camadas populares. As organizações, associações vão pressupor uma nova forma de se articular, de se organizar, tanto pela fraternidade e igualdade praticadas internamente, quanto pelo papel conseguido pelas mulheres. Essas mulheres chegaram, inclusive, a formar sociedades próprias e também autônomas, que foram, claro, reprimidas por representarem um grave perigo à dominação das classes ditas superiores da sociedade francesa. Devido à sua força social, esse grupo, os sans-culottes, conseguiram ser também protagonista no processo revolucionário francês, radicalizando as ações de transformação social e sendo alvo das ações repressivas da classe dominante quando estas voltaram a deter o poder novamente. Então nós temos aí um grande cenário e uma importância desse movimento dentro da Revolução Francesa. Movimento esse que não era só feito a partir de homens, mas de ambos os sexos, de mulheres principalmente. E estas representavam um grande perigo. Por quê? Vamos botar a cena lá de trás, quando estas botaram o rei para correr. Ou seja, são temidas. A força da mulher, ela é temida nesse momento da Revolução Francesa. Mas em conluio com outros membros, ela é muito mais forte ainda. Vamos aí dar continuidade. Bem, enquanto todos esses acontecimentos tinham lugar na França, outros reinos, outras monarquias, sobretudo na Europa, começaram a preocupar-se que algo semelhante viesse a acontecer também dentro de seus territórios. Afinal, não era apenas a França que havia um certo descontentamento com seus governantes e, claro, com a grande desigualdade social que permeava aquela sociedade, que é uma característica, é claro, do governo absolutista. Parte da nobreza francesa vai buscar, então, asilo na Áustria, ou seja, em outro país europeu, e também na Prússia. Os revolucionários franceses estavam agora no poder, estavam agora no controle do exército e decretaram guerra a todos os estados que protegessem nobres expatriados, que era o caso do rei francês. Os austríacos, por sua vez, vão responder então com a ameaça de que, se algo acontecesse com a família real francesa, este enviaria o exército para destruir Paris. Ou seja, há um grande momento de tensão também com outros países europeus. E melhor tensão ou pior tensão para eles é saber que há um povo insatisfeito também nesses reinos em outros territórios. E que também os próprios ideais iluministas permeiam a cabeça dessa sociedade. O que está acontecendo na França, vai haver outros desdobramentos posteriores em outras localidades também. Não vai se deter apenas no território francês.
Vamos adiante? Bem, nós vamos falar agora sobre a fase da Convenção Nacional da Revolução Francesa. Convenção essa que foi a marca, a tomada de poder a ser realizada pelas camadas populares francesas. Nesse período, a tomada das armas para a participação na Batalha de Valmy e a insatisfação dada pelos resultados da monarquia constitucional, motivou a convocação de uma convenção nacional. Essa nova instituição haveria de elaborar uma nova carta constituinte que viesse a superar os limites da carta anterior, do regime anterior. Refletida a agitação da época, a convenção foi formada por uma maioria de jacobinos, setor que representava a pequena burguesia, e também os próprios sans-culottes. Lembram deles lá que eu falei? Além disso, haviam os girondinos, partido contrário à radicalização do processo revolucionário e também defensor das conquistas que prestigiavam os interesses políticos e econômicos da parcela mais abastada da burguesa, ou seja, da camada mais alta da burguesia. Então, é a partir desses dois grupos, um mais exaltado e um outro mais conservador, dos quais herdamos os conceitos políticos de direita e de esquerda. Correto? Então é a partir disso. Enquanto um, digamos assim, assimila a eficiência, o outro quer a participação direta da sociedade. Então nós temos aí uma certa divisão de poder que permeia até hoje pelos dias atuais. Mas vamos aí prosseguir a falar mais sobre essa convenção nacional realizada na França. Essa convenção nacional, demonstrando a natureza insurgente dessa nova fase, decidiu criar um novo calendário que fixava o dia 22 de setembro de 1792 como o primeiro dia do ano, o ano 1 da República, e vai abandonar a contagem de tempo instituída pelo calendário cristão. A nova metragem, então, do tempo seria medida por meio de diferentes ciclos, baseada ali nos ciclos agrícolas e também naturais. Na verdade, tal medida ela simbolizava somente a primeira e menor das reviravoltas a serem determinadas pela convenção. O tal fato viria a ficar reconhecido como a reação termidoriana, que teve o nome inspirado no mês corrente em que aconteceu, e tal reviravolta política. Com a condenação e morte de Robespierre e Saint-Just, os membros da alta burguesia acharam meios para reassumir os destinos da Revolução Francesa. Em pouco tempo, as medidas jacobinas foram anuladas e uma nova Constituição, a Constituição do ano 3, deu origem a um novo órgão executivo, chamado o Diretório. Em suas primeiras atividades, o novo regime republicano descobriu, então, uma série de documentos onde comprovavam as negociações do rei Luís XVI junto à monarquia austríaca, para que fosse possível aí combater o processo revolucionário francês. Este documento
dava dicas, digamos, dicas aí no popular, mais dito, dicas de como se combater os revolucionários franceses. Então, em pouco tempo, um processo judicial acusou o rei da França de traição. E mediante, principalmente, a grande pressão popular, os membros da convenção decidiram condená-lo à guilhotina. Ou seja, este rei, ele vai ser guilhotinado, vai ter seu pescoço decepado. E isso vai acontecer no dia 21 de janeiro de 1793. A divulgação da notícia pela Europa vai motivar principalmente as monarquias do continente a formarem novas forças que combatessem o quadro político francês. Inglaterra, Áustria, Holanda, Prússia, Espanha, entre outros países, e também a própria Rússia, vão aí se mobiliar em torno da primeira coligação. Internamente, os problemas econômicos e as contendas, os conflitos políticos permitiram a formação de uma reviravolta antirrepublicana, estimulada principalmente pelos pobres, por vários habitantes da região, da chamada região da Vendéia, ou seja, uma região aí que ficava próximo ao território de Paris. Correto? Vamos dar continuidade. Qualquer dúvida, é só você aí me chamar no privado. Chama lá, que o professor atende todo mundo. Vamos lá. Continuando então a falar aí sobre a Convenção Nacional. Para contornar a difícil situação, os membros da Convenção realizaram o decreto denominado de Pátria em Perigo. E logo em seguida criaram um órgão encarregado da defesa da ordem interna, conhecido como Comitê da Salvação Pública, que foi criado para atender os populares e permitiu a criação do sufrágio universal, que anulou os direitos feudais remanescentes e permitiu a formação de pequenas propriedades e tabelou o preço de todos os gêneros de primeira necessidade. Entre outras medidas, esse novo governo também defendeu a criação da escola primeira pública e gratuita. Nós temos aí a criação de algo muito importante, que é a escola pública e gratuita. A regulação dos salários, o direito de greve e o combate ao estado de miséria que atingisse qualquer cidadão. Apesar de buscar soluções, as medidas tomadas por esse novo regime não conseguiu suportar a crise que atingia a República por quase todos os lados, quer seja pelo lado esquerdo, quer seja pelo centro, quer seja pelo lado direito. Dessa forma, entre 1793 e 1794, a perseguição sistemática dos chamados traidores do ideal revolucionário marcou a fase do terror dentro da Revolução. Enquanto o Comitê de Salvação Nacional buscava resolver problemas, quer seja problemas internos, o Tribunal Revolucionário perseguia e condenava à morte qualquer um que viesse a ser visto como desleal à Revolução. Essa ação desenfreada desse órgão instigou vários setores políticos a se voltarem contra o governo, capaz de guilhotinar, de cortar a cabeça de todo aquele que não concordasse com o governo. Não por acaso, mais de 15 mil pessoas, entre girondinos e jacobinos, foram condenados à morte, perderam suas cabeças. Há um certo caos instalado
pela atuação política de figuras como Maximilien Robespierre e Saint-Just, acabou enfraquecendo o apoio anteriormente concedido pelos sans-culottes, ou seja, aquele grupo social que estava aí também querendo ser ouvido, querendo também ter voz e vez naquela sociedade. A desordem, a ameaça inimiga e a miséria logo se voltariam contra aqueles que promoviam o derramamento de sangue, em nome, claro, da revolução. Esses oponentes às alas radicais se uniram e conseguiram, em 24 de julho de 1794, derrubar os líderes da conversão. Tal feito vai ficar conhecido ou reconhecido como a reação termidoriana, aquilo que eu já falei anteriormente. Então vai ali acontecer uma certa reviravolta, praticamente, em tudo aquilo que está acontecendo. E nós vamos ver aí a Constituição do ano 3, que vai dar origem ao órgão executivo, ou seja, o diretório. Mas sobre o diretório e o consulado, nós vamos ver aí no próximo vídeo, na próxima aula. Tudo bem? Vamos lá. Agora, então, do nosso exercício, vou deixar o exercício para vocês da página 45 do livro didático e o exercício do livro de atividades da página 25, as questões 3 e 4. Assim que você terminar de fazer esse exercício, você pode estar enviando aí a imagem para o professor fazer a correção. Tudo bem? Então, vamos lá. Chegamos então ao final da nossa videoaula. Espero que vocês tenham prestado atenção. Qualquer dúvida que venha surgir, dúvida essa posteriormente, você pode estar entrando em contato com o professor, que estaria aí a esclarecer a vossa dúvida. Tudo bem? Desde já, tenham uma ótima semana. Um grande e forte abraço a todos vocês. Fique com Deus.